Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Cônjuge Pedro Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação dos nossos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram o que eu acho da guerra do Irã, deflagrada pelos Estados Unidos e pelo Estado de Israel. Eu acho que, com certeza, é um desastre que pode ter conotações catastróficas. E por que isso? Não que eu seja entusiasta do Irã, muito pelo contrário. Existem pessoas que, no afã de ser anti-Israel e anti-Estados Unidos, anti-americanos, né, começam a embelezar o regime iraniano, e eu acho o regime iraniano uma bela de uma droga. Não é algo que eu simpatize necessariamente. Mas nós temos que pensar no âmbito da geopolítica e também no âmbito da ordem, né, da questão da estabilidade da região. O regime iraniano, com certeza, não é o melhor modelo que possamos nos espelhar, né? Mas, dentre as possibilidades que existem, o grande problema, muitas vezes, de derrubar um regime como esse é saber o que vai ser colocado no lugar, né? E o que me parece é que, se por um lado o regime iraniano não é lá grande coisa, por outro lado também a política americana e israelense tem sido desastrosa, tem sido caótica. Vejam que nos últimos 20 anos, mais ou menos, desde a invasão do Iraque e do Afeganistão, o Oriente Médio não tem conhecido paz. Pelo contrário, morreram centenas de milhares de pessoas, se não até mesmo milhões de pessoas nessa história. Se nós observarmos o caso da invasão do Afeganistão, foi, a longo prazo, um desastre, foi um fracasso. Depois, a invasão do Iraque. Mesmo que Saddam Hussein tenha sido uma figura monstruosa, uma figura repugnante, e ele, de fato, ele o era, né? No entanto, a invasão do Iraque foi também desastrosa para o país, e hoje o país está completamente arruinado, e algumas regiões do país estão sendo ameaçadas pelo ISIS, né? Ainda que o ISIS tenha sido combatido duramente, no entanto, ainda ele existe e surge como uma ameaça. E sem contar, por exemplo, os conflitos étnicos com os curdos e assim sucessivamente. Então, quer dizer, se criou uma situação que não se soube substituir a velha ordem pela nova ordem. Muito pelo contrário. A destruição da velha ordem, por mais odiosa, por mais abominável que seja, no entanto, parecia manter uma certa estabilidade. E a invasão norte-americana foi extremamente devastadora para o Iraque. E também nós temos o caso da Síria. A Síria era governada pelo ditador Bashar al-Assad e os Estados Unidos, Israel, a Turquia e muitos outros países estimularam a guerra civil que matou centenas de milhares de pessoas e desalojou milhões de pessoas, inclusive comunidades cristãs que foram quase extintas por conta disso. E, malgrado isso, os americanos e os israelenses apoiaram um membro da Al-Qaeda para tomar o poder na Síria. Que legal, né? Que presentão, né? Então, observamos aqui, só neste interregno, e isso porque eu não estou falando da destruição do Líbano também. Né? O Líbano está sendo destruído, a Síria está sendo destruída, o Iraque está sendo destruído, e também eles querem ameaçar o Irã. E isso sem prejuízo da Palestina. Vejam que hoje, a única nação que tem uma reserva de confrontação com Israel, até mesmo para limitar a ação devastadora contra os palestinos, é o Irã. O Irã é que ainda dá armamento para os palestinos, é o Irã que dá apoio diplomático, apoio político à causa palestina. Porque outros países, como a Arábia Saudita e Alhures, que são aliados dos israelenses e dos Estados Unidos, já lavaram a mão para os palestinos há muito tempo. E a política israelense contra os palestinos é também uma política que podemos dizer criminosa. E eu acho que essa guerra é também próxima do crime. Por quê? Porque até o dado momento, ainda que o Irã seja um inimigo, ele não deu mostras de uma ameaça real a Israel e aos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Da mesma forma que nós temos Iraque destruído, Afeganistão destruído, Síria destruída, Líbano destruído, se o Irã também for destruído, é mais caos na região. E não há nenhuma solução de estabilidade. Muitos falam da questão do descendente do Shah Reza Pahlavi.
né, do Reza Pahlavi. Só que colocar um títere com o Pahlavi no Irã não é necessariamente garantia de ordem. Pode ser garantia de desordem também. Pode ser que ele não se estabilize. Pode ser que haja muita resistência. E assim sucessivamente. Então vejam que nós estamos numa situação que é um verdadeiro quiprocó. E é um quiprocó causado pelos países ocidentais. Não dá para defender política americana e israelense nesta altura do campeonato, porque é uma política que só tem destruído a vida de centenas de milhares, se não milhões de pessoas. Esses exemplos são mais do que suficientes para que as pessoas se convençam de que a intervenção americana e a intervenção israelense não é por democracia, não é por liberdade, não é por nada. Vejam que, claro, a brutalidade do regime iraniano, que diz as más línguas, matou de 5 mil a 30 mil pessoas através de uma repressão política horrorosa, tá? É claro que, do ponto de vista moral, isso não é defensável. Mas veja que os israelenses e os americanos não estão preocupados com isso. Não estão. Eles estão preocupados em desestabilizar a região para melhor dominar a região. Essa que é a grande verdade. Porque ninguém se preocupa, por exemplo, com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é, de longe, o pior tipo de islamismo que você possa viver. Por quê? Porque é o islamismo mais sectário, é o islamismo de matriz arabita, que é muito mais puritano, muito mais fanático e assim sucessivamente. Muitos dos terroristas islâmicos do ISIS, da Irmandade Muçulmana, são da mesma linha da Arábia Saudita. E muitos dos terroristas são sauditas. Mesmo o sujeito que hoje governa a Síria, eu não sei nem mais se é o mesmo, porque está tão instável a situação, muita guerra, muita violência, enfim. Mas o sujeito que os americanos colocaram lá, apesar de ter nascido na Síria, viveu muito tempo na Arábia Saudita. E é um membro de uma facção da Al-Qaeda. A mesma Al-Qaeda que foi criada pelos Estados Unidos. E isso porque, claro, eu não vou falar aqui que muitos dos inimigos atuais dos Estados Unidos são criações americanas e até mesmo israelenses. Al-Qaeda, criação americana, no Afeganistão. Né? O próprio Hamas é, segundo as más línguas, uma criação israelense, ou pelo menos Israel incentivou a criação desse grupo para destruir a Organização para a Libertação da Palestina. Então, as grandes potências fabricam seus inimigos. E o Oriente Médio é um palco de disputas geopolíticas entre pelo menos 4 ou 5 grandes potências, se podemos dizer assim. Nós temos a Rússia e a China por um lado, e nós temos a União Europeia, os Estados Unidos e, atualmente, o Estado de Israel. Então, todos eles ali, né, em geral, disputam o seu espaço geopolítico por conta de um território que nada em petróleo. Então, quer dizer, é isso. É basicamente isso. Essa guerra é desastrosa e é interessante que essa guerra mostrou que o Irã, apesar de combalido militarmente, apesar do assassinato do Ayatollah Khamenei e da sua família, inclusive, e também da destruição do espaço aéreo iraniano, né, no caso, os caças, enfim. No entanto, Israel experimentou uma certa fragilidade quando vários mísseis caíram em território israelense por conta do Irã e o chamado Iron Dome, Dome de Ferro, simplesmente não deu mais para segurar tanta chuva de mísseis que caiu por todo Israel, em particular na capital Tel Aviv. Ou seja, Israel mostrou também uma certa vulnerabilidade, como os americanos também mostraram uma certa vulnerabilidade por conta da destruição de várias bases militares norte-americanas em vários territórios do mundo árabe, como também a chuva de mísseis que caiu sobre o Estado de Israel. Então, quer dizer, no final da história, o Irã pode estar combalido, mas o Irã, com certeza, tem muita força militar. O Irã não é o Iraque de Saddam Hussein. Provavelmente não. Claro que numa guerra contra o Irã, eu acredito que o Irã poderia mover muita resistência, mas com certeza eles perderiam a guerra, porque não existe
nenhum exército que possa enfrentar o exército americano. Essa que é a verdade. No entanto, os iranianos podem dar trabalho, e não é pouco trabalho, não. E isso está sendo revelado nesta guerra, em que não somente os americanos, como também os israelenses tiveram vários reveses. E isso se prejuíza, evidentemente, do peso da matança indiscriminada de civis que há de ambos os lados. É claro que os iranianos jogam mísseis em bairros residenciais para se vingar dos israelenses, e os israelenses também atacam alvos civis para abalar o psicossocial da população, né? Tem esse caso que aconteceu no Irã, de uma escola de crianças, de mais de 100 crianças, que foi destruída por um bombardeio, né? E evidentemente que os americanos israelenses mentiram adoidado, dizendo que não foram eles, e não sei o que, blá blá blá, e mais além, né? Depois mudaram o discurso e sempre falam do engano, né? Porque foi um erro e não sei o que. Isso é mentira. Na verdade, infelizmente, na guerra moderna, abalar a confiança da população civil ao seu governo é um método que, inclusive, implica matar civis. Então, aquele bombardeio foi proposital, lamentavelmente. Como também muitos mísseis iranianos foram jogados no território israelense e deve ter também matado muitos civis. Então, é uma coisa assim trágica, né? É uma coisa assim trágica. Poderia ter sido evitada, evidentemente, e não foi. E nós temos dois governos, o israelense e o americano, que são extremamente agressivos e eu poderia dizer até malucos em alguns pontos. Porque, embora Israel possa ter destruído o Hezbollah, ou pelo menos abatido o Hezbollah no Líbano, por mais que Israel possa ter destruído a Síria e o seu mais antigo inimigo, que era Assad, e por mais que Israel queira destruir o Irã e mesmo pulverizar Gaza, no entanto, o preço a ser pago por isso é muito alto, porque eu creio que esses países podem ficar combalidos, mas não quer dizer que eles não possam guardar uma certa vingança. E eu penso que tanto Israel como os Estados Unidos estão plantando para colher. Porque acredito que quanto mais a radicalização do Ocidente, e é isso que está acontecendo, né? É o Ocidente que está radicalizando militarmente para remodelar geopoliticamente o Oriente Médio, e nós estamos vendo aí a face do desastre, que é a destruição da ordem social, a destruição da ordem política, e as minorias religiosas são as mais vulneráveis a esse tipo de mudança. Então, meus amigos, é isso. Eu acho que essa guerra é uma guerra trágica, é uma guerra vergonhosa, é uma guerra que poderia ter sido evitada, e tem muito idiota neoconservador falando, não, tem que destruir o Irã, porque o Irã é antidemocrático e blá, 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 blá. Mas também tem aquele pessoal de esquerda, que é estranho, que pode defender as piores bandeiras LGBT, as bandeiras woke, né? E, no entanto, depois começa a choramingar pelos ares de santidade do Ayatollah Khamenei. É incompreensível isso. É uma coisa muito bizarra mesmo. Parece que o mundo está ficando doido, porque, pela conclusão lógica, esse pessoal woke deveria defender justamente os países que financiam essa agenda, Estados Unidos e Israel, pelo menos no Oriente Médio. É Israel que se orgulha de ter a única parada gay no Oriente Médio. E, no entanto, eles defendem um regime islâmico extremamente draconiano. Não é tão draconiano como a Arábia Saudita, mas é um regime brutal em muitos aspectos. É um regime extremamente duro no que diz respeito aos costumes. E é absolutamente estranho que um pessoal completamente liberal fique choramingando a santidade, né, de, de clérigos islâmicos, por assim dizer. Então, meus amigos, até a próxima.